na urbe, que o bom, o belo e o próspero possam se manifestar na sua vida, hoje e sempre, tudo bem? Hoje nós estamos no quadro Saboreando Música, mais uma vez, e eu vou falar de música, e eu vou falar de música heavy metal. Hoje eu vou falar do disco Love You to Pieces, lançado aí no ano de 1985, da banda carreira solo, pesquisa aí, Lizzy Borden. Lizzy Borden, Lizzy, escrito com ZY no final, é o nome de um artista, né, americano de heavy metal, vocalista, performático, né, glam metal e shock rock eram seus estilos principais na época aí, e creio eu que a principal inspiração dele, né, para o show dele de palco e inclusive para esse pseudônimo, né, seria a história real, né, a lenda em cima da história real de um adolescente aí dos Estados Unidos antigo, né, uma história bem antiga dos Estados Unidos, que inclusive já rendeu filme, aí um filme, se eu não me engano, protagonizado pela Christina Ricci, né, a lenda, né, a história, né, real da Lizzy Borden, é um adolescente que teria aí assassinado seus pais utilizando um machado sinistro, e aí esse artista americano teria utilizado isso aí, né, e assumido esse pseudônimo de Lizzy, sendo que a garota americana da história é Lizzy com Z e E no final, e ele seria Lizzy com Z Y no final, né? Então esse artista americano aí de heavy metal, glam metal e shock rock, o Lizzy Borden, no ano de 1985 ele lançou esse que, na minha opinião, é o melhor disco de toda a sua carreira, o Love You to Pieces. Love You to Pieces, que pode ser traduzido livremente como algo como Te Amo aos Pedaços. Bizarro, né? Glam metal, shock rock, heavy metal. Então, pessoal, eu separei aqui a lista das 5 estrelas. Na minha opinião, esse é um álbum 5 estrelas do mais puro heavy metal americano, né? Então eu separei aqui as minhas, vamos dizer assim, pérolas, as músicas que eu achei os destaques unânimes do disco, assim, as músicas que dão essência, que dão vivacidade a esse disco, que é melódico, é bonito de se ouvir para quem gosta de heavy metal e hard rock tradicional. Ele é energético, ele tem uma energia muito legal, principalmente para se ouvir à noite, legal. Comenta aí, tá chovendo aí? Tá chovendo aqui. E quando tá chovendo à noite dá vontade de ouvir esse disco, cara. Love You to Pieces, do Lizzy Borden. Então, a minha primeira pérola desse disco, assim, que eu destaco como destaque unânime mesmo, assim, destaque unânime desse disco, Love You to Pieces, é a música Psychopath. Psychopath, traduzindo psicopata, é uma música que tem um ritmo sincopado, tem assim uns ápices dela, né, e um refrão marcante, né, um coro marcante. É uma música muito interessante, ela é emblemática, né, é um destaque unânime, assim, desse disco, assim. É uma das músicas pelas quais o disco todo vale a pena ser ouvido, de verdade. É uma música heavy metal, ela é energética, ela tem umas pausas interessantes de volta e muito vivificante ouvir essa música. Eu não li a letra, nem a letra traduzida, mas assim, ouvir essa música, Psychopath, dentro daquele contexto, né, do shock rock, é um destaque muito importante desse disco aí, essa música Psychopath. Outro destaque, né, que eu achei legal, que é uma música que ela é heavy metal puro, é pedrada, para quem gosta de vocal agudo, de ápices de vocal agudo, para quem gosta de heavy metal americano, né? Para quem ouviu coisas que, por exemplo, coisas que veio depois, como Firehouse, e gosta daquela linha de vocal agudo, bem agudo. Essa música Red Rum, que é a terceira música do disco, é heavy metal, cara, é pedrada na cabeça, é heavy metal de vocal agudo, é enérgico, e eu caracterizo essa música Red Rum, como street metal. Street metal, assim, heavy metal americano puro. É uma característica de som que eu só vi assim em duas outras bandas, né? Que é essa música, ela me lembra assim, ela me lembra ligeiramente o Kill, né? E também me lembra um pouco o Justice, né? Aquela heavy metal americano, né? É pesado, é legal, mas não deixa de ser divertido.
né? E tem alguns headbangers que não gostam desse ingrediente aí, né? Gosta de ouvir um heavy metal do mal, que passou uma ideia de trevas, de depressão. Não tá errado, isso tá no mundo do heavy metal, mas assim, o heavy metal americano puro daquela época, né? Pra mim o heavy metal americano puro, ele tem essa característica, né? De ser pesado, de ser intenso, energético, e tem uma letra que talvez seja bizarra, mas ele não deixa de ser divertido, sonoramente falando. É uma das características que essa música, a terceira música do disco Love You to Pieces, Red Rum, ela tem, não é isso? Outro destaque assim unânime, né, é a música que dá nome ao disco, né, a música Love You to Pieces, né, de Amo aos Pedaços. Cara, veja só, se você gosta de baladas de heavy metal como as dos Scorpions, certo? Se você ouviu bandas como Y e T, Yesterday and Today, que tem uns agudos muito legais. Se você ouviu bandas americanas como Steelheart, você vai simplesmente ficar fã dessa música, Love You to Pieces, saca? Ela é climática, assim, uma música, saca? Uma perfeita balada de heavy metal, assim, de uma forma bem diferente. Ela me lembra o clima de balada heavy metal, passada pela música Heavy Chains, do Loudness, do disco The Thunder in the East, do Loudness. Mas voltando a falar desse disco, Love You to Pieces, a balada Love You to Pieces, que dá nome ao disco, é um destaque unânime, saca, cara? Uma lição de uma perfeita balada de heavy metal americano. Certo? E aí nós temos também aí a quinta música, né? American Metal. Ela se define, cara. American Street Metal, saca? Heavy metal americano. É intenso. Vai ter um chorus um pouco mais grudento que vai lembrar o hard rock, com certeza. Mas isso é heavy metal americano puro, daquela época, né? Porque de 2000 pra cá, outras coisas. Shadowfall pra lá, metalcore, outra coisa, nada a ver. Mas falando disso aqui, falando de Love You to Pieces, falando de heavy metal dos anos 80, heavy metal puro, essa música American Metal é street metal puro, certo? Se você gosta de heavy, escute. Se você não gosta de heavy, de rock, quer ouvir uma música divertida, diferente, escuta essa música. A quinta música do disco Love You to Pieces, American Metal. E aqui ela encerra, de certa forma, né? Eu ouvindo o disco, eu separei ele em duas tracklists. Uma tracklist que é focada no American Street Metal e a outra que é um heavy metal, assim, um heavy metal puro, mais purista mesmo, que lembraria até algumas bandas de heavy metal europeu da época, né? Então assim, American Metal, beleza. A sexta música, cara, Flesh Eater, merece ser uma pérola. Ela merece ser uma pérola, merece ser um destaque unânime pelo simples fato de que ela é um heavy metal puro, que lembra o heavy metal britânico. Dentro dessa música, alguns agudos do Lizzy Borden chega a lembrar Halford. Lembra Halford lá nos discos de 80 e pouco ali e tal, antes de 85, antes disso. E aí eu não vou dizer, copiou, não sei o que, mas, cara, belíssimamente se influenciou. Não deixa de ter a originalidade dele de forma alguma. É original, é bonito de se ouvir, é heavy metal, é do caralho. Flesh Eater, saca? É heavy metal, pra quem gosta de heavy metal, sem frescura. Heavy metal, vocal agudo, pedrada, guitarrada, coisa boa, coisa fina, coisa bem feita, do tempo que heavy metal era feito com esmero. Escuta aí, Flesh Eater merece ser a sexta música, né? Destaque aí unânime desse disco. E aí, cara, eu vou para o último destaque, que é uma música intensa, uma música legal, tem um chorus grudento, martelante, assim. De certa forma, vai me lembrar Priest de novo, vai me lembrar Judas Priest,
vai me lembrar, vai te lembrar, e vai me lembrar uma outra banda americana que posteriormente eu farei um Saboreando Música falando dessa música, essa banda que é o Malice, né? Essa música aqui é Save Me, Save Me, sétima música do disco Love You to Pieces, do Lizzy Borden. Destaque, enérgica, urgente, tem um nível de urgência, tem um refrão grudento, é uma pedrada, cara, saca? Eu não consigo escutar essa música, de certa forma, porque é uma coisa dos anos 80, assim, e não imaginar o vocalista se mexendo muito no palco, assim. Não necessariamente apenas batendo cabeça, mas se mexendo de um jeito como o Vince Neil fazia lá nos primórdios do Motley Crue, assim, que ele tem um negócio assim, meio que ficar batendo o pé assim, mexendo no ombro, assim, sabe? Essa música, Save Me, ela tem uma urgência, assim, que lembra um pouco do, né? Ela é glam metal, ela é urgente, ela é bonita de se ouvir, cara, saca? E com essa música eu encerro aí as estrelas, os petardos máximos desse disco, que é uma pérola do heavy metal, né? De certa forma aí esquecido, não só o disco como a banda, né? Carreira solo. Desse artista aí que durante essa fase aí, cara, teve esse brilho máximo aí, teve essa obra aí, né? Até o trabalho de capa do disco, assim, ele é muito heavy metal, de certa forma me lembra um pouco o Osprey, mas como eu falo, jamais deixa de ser original a seu modo. A questão que me lembra outros músicos por serem contemporâneos, né? Ali por 85, vamos colocar assim, entre 82, mais precisamente 83, entre 83 e 85, o heavy metal, o glam metal ainda tinha um pouco das características de Bárbaro, se você analisar assim, músicas como Looks That Kill, do Motley Crue, clipes, né, e Lick It Up, do Kiss, você vê que eles usam assim, adereços, né, do glam, do shock rock, que vai te lembrar assim, bárbaros, peles, tigre, peles de urso, uma coisa assim. Isso estava presente no show do Lizzy Borden, né, essa música Save me traz essa urgência, né? E a sonoridade da banda também, de certa forma, ela soa também divertido, né? Na minha opinião, não necessariamente um ponto negativo, mas o ponto mais fraco do disco fica aí por conta da bateria. Cara, eu imagino, né, do ponto de vista, mais uma vez falando, de alguém que não é músico, que não pode falar tecnicamente, que esse disco merecia um trabalho de bateria mais esmerado, que ele merecia um baterista mais incisivo, mais marcante. Na minha opinião, a bateria ela fica um pouco, olha a bizarrice como eu vou descrever, né? Do ponto de vista de alguém que não entende de bateria também. Mas ela fica um pouco muito assim, um pouco muito bizarro. Ela fica entre uma música e outra, me passou a impressão assim, cavalo trotando, panelas caindo. Mas enfim, não é ruim, ela marca bem, acompanha muito bem os outros instrumentalistas que na minha opinião são muito competentes, né? O trabalho de guitarra é excelentíssimo, os vocais agudíssimos e encorpados aí do Lizzy Borden, né? Então esse álbum uma característica bem única dentro do que é heavy metal puro americano, né? Porque heavy metal puro, não sei o que e tal, sim, muito se ouve falar sobre as bandas de heavy metal britânica. Mas você já parou para ouvir uma banda de heavy metal americano puro? Escuta esse disco, cara. Você não vai se arrepender. Até para você que não gosta de heavy metal, você vai ter a oportunidade de ouvir uma música divertida, enérgica, para você ouvir, sei lá, durante uma atividade no dia, talvez. Eu prefiro ouvir esse disco à noite. Então fica aí, Love You to Pieces, lançado em 1985 pelo Lizzy Borden. Que o bom, o belo e o próspero possam se manifestar. A gente se vê no próximo vídeo.